Inglaterra, 1066. O exército marcha em silêncio pela estrada de terra. Os homens ingleses de origem anglo-saxônica ainda trazem no corpo as marcas de uma batalha travada dias antes. Eles lutaram no norte contra invasores vikings e venceram. Mas não havia tempo para celebrar. Seu rei Haroldo II, senhor dos ingleses, conduz seus homens rumo ao sul, porque outro inimigo desembarcou na Inglaterra. O Duque da Normandia atravessou o Canal da Mancha. Haroldo ainda não sabe, mas está marchando para a batalha que não vai decidir apenas o trono, mas o futuro de toda a Inglaterra. Bem-vindo ao Cronista da História, e este é o mundo das cruzadas. Vamos continuar falando dos normandos e do seu poderoso reino na Inglaterra. Como seu domínio fez com que o rei inglês falasse francês por quase 300 anos. A língua inglesa ficava restrita à plebe, e ainda assim assumiu uma grande contribuição do latim e do francês. E essa transformação só foi possível pela iniciativa de um homem, Guilherme o Conquistador. Mas primeiro um contexto dentro do que já vimos na nossa série. A Grande Roma dominou a província da Britânia de 50 d.C. até o início do século V. Ainda que enfrentando revoltas e invasões como a chamada Conspiração Bárbara. Pelo custo elevado de sustentar o território, pressionado pelas crises do Império do Ocidente, em seus momentos derradeiros, Roma abandonou a ilha. Nesse contexto de retirada romana, anglo-saxões, jutos e frísios invadiram a Britânia. Houve resistência dos celtas, o povo anterior aos romanos e já bastante romanizado àquela altura. É dessa resistência celta que surge a lenda do rei Arthur, provavelmente inspirada em um líder militar que combateu os invasores. Apesar dos esforços do general Artúrios, a invasão anglo-saxã foi bem sucedida. Aos poucos, os celtas ficaram restritos a regiões como o País de Gales, Cornualha e algumas partes do norte, enquanto os invasores germânicos formaram vários reinos, conhecidos em conjunto com a heptarquia anglo-saxã. O idioma era o inglês antigo, uma língua essencialmente germânica, com alguma influência do celta local e do latim da Igreja Católica. E a partir do século IX, os vikings trouxeram novas contribuições à língua inglesa. O que eram só invasões e mosteiros, logo se tornou conquista. A partir de 860, os vikings formaram um grande exército. A resistência anglo-saxã ficou a cargo do rei de Wessex, Alfredo o Grande, que teve que ceder boa parte do território inglês aos vikings, na chamada Danelaw. Enquanto os outros reinos caíram, Wessex resistiu. Seu reino teve uma estabilidade política que os outros não conseguiram. É a partir do seu reino que se dará a unificação da Inglaterra. No século X, eles conseguem recuperar inclusive a soberania sobre a Danelaw. Em 927 é o marco da unificação da Inglaterra anglo-saxã. Mas, nos anos 1000, a Inglaterra unificada entra na mira dos dinamarqueses, que sonhavam num grande império no norte. Primeiro o rei Sueno, rei da Dinamarca e da Noruega, e depois seu filho Canuto invadem a Inglaterra. Na sua segunda tentativa, Canuto é bem sucedido. Para consolidar seu domínio na Inglaterra, além da força bruta, ele usou política. E na Idade Média, política significa casamento. Ele se casou com Emma da Normandia, viúva do rei derrotado Etelredo, que ficou conhecido na história como Etelredo o Despreparado. Essa ligação entre a Inglaterra e a Casa da Normandia parecia apenas mais uma estratégia dinástica, mas na prática plantava uma semente que germinaria décadas depois. Após a morte de Canuto, seus filhos disputaram o poder. Haroldo Pé de Lebre herdou a Inglaterra. Arda Canuto herdou a Dinamarca. Já os outros filhos de Emma foram perseguidos. Alfredo foi capturado e morto. Já Eduardo escapou por pouco e permaneceu na Normandia. E não foi uma estadia breve. Eduardo passou praticamente 3 décadas fora da Inglaterra. Foi ali que cresceu e ali que formou sua visão de mundo. Ali aprendeu política e a religiosidade do continente. E ali ele conheceu seu primo, Guilherme, filho bastardo do Duque Roberto da Normandia.
E enquanto Guilherme reivindicava seu título como duque, seu primo Eduardo se preparava para ser rei da Inglaterra, mas aprendendo com as tradições normandas. E com a morte dos dois filhos de Canuto, Eduardo assume o trono da Inglaterra. E lá ele se cercou de vários nobres normandos, o que nobres anglo-saxões da Inglaterra viam com desconfiança. Ele ficou conhecido como Eduardo, o Confessor, e tornou-se exemplo de rei piedoso, posteriormente canonizado, virando Santo Eduardo da Inglaterra. Mas sua piedade não eliminou o problema político central. Ele não deixou herdeiros. Segundo a tradição normanda, Eduardo teria prometido a sucessão a Guilherme, como gesto de gratidão pela proteção recebida durante o exílio. Se essa promessa foi formal ou apenas interpretada dessa forma, é objeto de debate histórico. O fato é que Guilherme da Normandia acreditava ter uma reivindicação legítima ao trono inglês. Porém, quando Eduardo morreu em janeiro de 1066, quem assumiu foi Haroldo II, conde de Wessex. A nobreza anglo-saxã queria um dos seus para comandar o trono inglês, e o escolhido foi o nobre mais poderoso entre eles. A coroação foi rápida demais para Guilherme. Ele alegou que Haroldo, durante uma visita à Normandia, anos antes, havia também jurado apoiar sua reivindicação. E ao receber com indignação a notícia da coroação de Haroldo II, Guilherme começou a preparar sua grande invasão. E ele encarregou-se de somar-se a um aliado muito importante. A Europa vivia um momento de redefinição religiosa. Após o Grande Cisma do Oriente, em 1054, Roma buscava afirmar com mais força sua autoridade no Ocidente Latino. A igreja inglesa era plenamente cristã, mas tinha tradições próprias e funcionava com relativa autonomia. Ao longo de séculos, a Inglaterra havia desenvolvido sua própria forma de organização, significando menos controle do Papa. Ao apresentar seu plano de invasão, Guilherme prometeu ao Papa que a Inglaterra voltaria à obediência plena de Roma. O Papa Alexandre II concedeu-lhe um estandarte, símbolo de aprovação espiritual. Não era uma cruzada, mas havia ali um selo religioso que transformava a invasão em algo mais do que uma simples disputa pelo poder temporal. Enquanto isso, a própria escolha de Haroldo era contestada na Inglaterra. Sua ascensão não era unanimidade nem dentro da elite inglesa, e a crise se tornou explosiva. Do norte desembarcou o rei norueguês, Haroldo Hardrada, aliado a Tostig e irmão do próprio Haroldo. A Inglaterra enfrentava dois pretendentes ao trono de Haroldo II, e o primeiro deles foi derrotado em Stamford Bridge, num confronto brutal que encerrou a última grande tentativa viking de conquistar a ilha. Mas a vitória veio acompanhada de exaustão. Sem descanso, Haroldo marchou centenas de quilômetros rumo ao sul. Seus homens estavam cansados, muitos feridos, e sabiam que enfrentariam agora um exército descansado, bem equipado e cuidadosamente preparado. Do outro lado, Guilherme aguardava. Seus navios haviam cruzado o Canal da Mancha sem oposição, e ele não teve pressa para avançar no território britânico. Aguardou que o exército de Haroldo, depois da marcha até Londres, o viesse enfrentar, a 11 quilômetros da cidade de Hastings, no sul da Inglaterra. Ali, normandos e anglo-saxões se enfrentariam. E ali o bastardo na Normandia, que escapou da morte, estava prestes a receber o título por qual ficaria conhecido para sempre. 14 de outubro de 1066. Na manhã começava a Batalha de Hastings. A muralha de escudos dos anglo-saxões resistia às investidas normandas. Numa batalha excepcionalmente longa para os padrões da Idade Média, os normandos não conseguiam avançar. E em determinado momento, espalhou-se o rumor que Guilherme estaria morto. Seu cavalo fora atingido. Mas Guilherme se levantou, pegou outro cavalo, tirou seu elmo e mostrou aos seus soldados que estava vivo e pronto para liderar outra investida, pela glória e pelo Papa. E quando Haroldo II caiu no campo, a sorte da Inglaterra foi decidida. E no Natal de 1066, Guilherme o Conquistador foi coroado. Terminava ali mais de 600 anos de domínio anglo-saxão na Inglaterra.
A Inglaterra passaria por uma mudança muito grande estruturalmente. A língua da corte passa a ser o francês normando, apesar do povo continuar falando inglês. Castelos são distribuídos entre os nobres normandos. Xerifes controlam os condados sob a administração do rei. A hierarquia da igreja também foi reorganizada. E assim o francês foi a língua da corte por 300 anos. Era o francês que falava o grande Ricardo Coração de Leão, herói das cruzadas, assim como Roberto II da Normandia, filho de Guilherme o Conquistador. Roberto ainda voltaria para disputar o trono inglês após as cruzadas, mas isso é assunto para outro vídeo. A invasão normanda propiciou à Inglaterra um porto seguro no continente. Isso facilitou as expedições para fora da ilha, possibilitando a Inglaterra ser uma potência. Mas quando essa Inglaterra se expandiu pelo mundo, não foi o francês de Guilherme que atravessou os oceanos. Foi o inglês dos conquistados. Guilherme conquistou o trono, mas é a língua do povo derrotado que se espalhou pelo mundo. Bom, e aqui finalizamos nosso vídeo. Você já sabia que a monarquia britânica falou francês por tanto tempo? Conte aqui suas impressões nos comentários. Você pode aproveitar também para deixar sugestões de temas para os próximos vídeos. A monarquia britânica tem uma história bem interessante. Não deixe de curtir nosso vídeo, compartilhar e ativar as notificações. Até mais.